O calor de Manaus em dezembro de 1999 era sufocante, aquele tipo de mormaço que gruda na pele e não sai nem com banho. Dona Eunice secou o suor da testa com as costas da mão enquanto olhava para a casa velha na Rua das Acácias. A pintura descascada revelava camadas de verde, azul e amarelo, como se cada antigo morador tivesse tentado apagar a memória do anterior. As janelas de madeira pendiam tortas, e o portão de ferro enferrujado gemia quando seu marido, seu Valdemar, o empurrou pela primeira vez. R$ 1.200. Era tudo o que tinham guardado em 35 anos de casamento, e agora aquele dinheiro estava nas mãos do corretor que desaparecera na esquina sem olhar para trás. O homem tinha pressa demais para fechar negócio. Deveria ter desconfiado. Seu Valdemar tinha 72 anos nas costas e joelhos que reclamavam a cada passo, mas segurou firme na mão de Eunice. É nossa agora, ele disse, e ela sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o calor. A casa tinha aquele cheiro. Você conhece. Mofo, madeira podre, e algo mais que ela não conseguia identificar. Algo adocicado e errado. As paredes internas eram cobertas por um papel de parede florido que já tinha sido rosa, agora manchado por infiltrações que pareciam figuras humanas se contorcendo. Eles entraram. A porta da frente rangeu como um gemido. O chão de tábuas corridas estava coberto por uma fina camada de poeira que guardava pegadas antigas, pequenas demais para serem de adultos. Dona Eunice engoliu seco. O corredor se estendia para a penumbra do fundo da casa, onde uma única janela deixava entrar um feixe de luz empoeirado. Foi quando ela ouviu um arranhão, leve, persistente, vindo de algum lugar nas profundezas da estrutura. Ratos, disse seu Valdemar, mas sua voz tremeu. Eles avançaram pela sala principal, onde um sofá esquecido apodrecia no canto, seu estofamento rasgado revelando espuma amarelada. A cozinha ainda tinha panelas sobre o fogão a lenha, como se alguém tivesse saído no meio do preparo de uma refeição e nunca mais voltado. Uma xícara de café permanecia sobre a mesa, o líquido há muito evaporado deixando apenas um anel escuro na porcelana rachada. Dona Eunice tocou a xícara e seus dedos ficaram pegajosos. Enxugou a mão na saia com nojo. A escada para o segundo andar era o que mais preocupava. Diversos degraus estavam quebrados, e seu Valdemar testou cada um antes de apoiar o peso. O corrimão balançava solto, preso à parede apenas por alguns pregos enferrujados. Quando chegaram ao topo, encontraram 3 portas fechadas. A primeira abria para um quarto vazio, exceto por um berço de madeira no centro. O berço estava voltado para a parede, e quando Dona Eunice se aproximou para virá-lo, viu as marcas. Arranhões profundos na madeira, do lado de dentro, como se algo tivesse tentado sair com desespero. Ela recuou, trombando em Valdemar. Vamos ver o resto, ele disse, mas nenhum dos dois queria realmente continuar. A segunda porta estava trancada, mas a chave pendia de um prego ao lado do batente. Antes que pudessem decidir abri-la, o arranhão voltou. Mais alto agora, mais insistente. Vinha da terceira porta, ao fundo do corredor. E dessa vez, veio acompanhado de algo que soava perigosamente próximo de uma respiração. Vocês que estão assistindo agora, façam uma pausa e me digam nos comentários, de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo. Quero saber se tem alguém aí de Manaus que conhece essa história, ou se já passou por algo parecido em alguma casa velha. Porque o que seu Valdemar e Dona Eunice estavam prestes a descobrir naquela casa da Rua das Acácias mudaria não apenas as vidas deles, mas abalaria toda a vizinhança por anos. E talvez, só talvez, vocês tenham informações que eu não tenho. Então comenta aí embaixo, quero saber de vocês. Mas agora, vamos continuar, porque a coisa vai ficar muito pior. Muito pior mesmo. Manaus no final dos anos 90 era uma cidade que crescia rápido demais, engolindo a floresta e erguendo prédios onde antes só havia árvores. Mas alguns lugares resistiam à modernização, bolsões de passado encravados entre as construções novas. A Rua das Acácias era um desses lugares. As casas antigas da rua tinham histórias, e os moradores antigos evitavam falar sobre elas. Dona Eunice e seu Valdemar tinham se mudado de Parintins 3 meses antes, sem conhecer ninguém, sem saber das histórias. Eles precisavam de um lugar barato, qualquer lugar, depois que Valdemar perdeu a pensão por um erro burocrático que levaria meses para resolver. Agora eles estavam ali, no corredor do segundo andar, encarando aquela terceira porta. O som tinha parado, mas o silêncio era pior. Seu Valdemar segurou a maçaneta. A porta abriu devagar, revelando outro quarto, esse maior que o primeiro. Uma cama de casal ocupava o centro, ainda arrumada com lençóis amarelados. Um guarda-roupa antigo dominava a parede da esquerda,
suas portas espelhadas refletindo a imagem distorcida do casal. E foi no espelho que Dona Eunice viu primeiro uma mancha escura na parede atrás deles, na parede que eles não conseguiam ver diretamente porque estava coberta por um armário encostado. Ela se virou lentamente. O armário era grande, pesado, claramente posicionado ali de propósito. Valdemar, ela sussurrou. Tem algo errado com essa parede. Eles se aproximaram. O cheiro estava mais forte ali, aquele adocicado enjoativo que fazia o estômago revirar. Seu Valdemar encostou a mão na parede ao lado do armário e sentiu. Ela era oca. Completamente oca. Ele bateu de leve com os nós dos dedos. Toque, toque, toque. O som ecoou do outro lado, um espaço vazio onde não deveria haver nada. Tem um cômodo aqui atrás, ele disse, e sua voz soou estranha na sala abafada. Olharam para o armário. Teriam que movê-lo. Levou 20 minutos de esforço, empurrando centímetro por centímetro, para arrastar aquele móvel maldito. Quando finalmente conseguiram, encontraram a porta. Pequena, baixa, pintada da mesma cor da parede para se camuflar. Não tinha maçaneta, apenas um buraco onde uma fechadura tinha sido arrancada. Seu Valdemar enfiou os dedos no buraco e puxou. A porta cedeu com um estalo, liberando um bafo de ar viciado que os fez recuar, tossindo. A escuridão do outro lado era absoluta. Valdemar pegou o isqueiro do bolso e acendeu. A chama fraca iluminou um espaço minúsculo, não maior que um armário. Mas não estava vazio. Havia coisas ali dentro. Sua mão tremia tanto que a chama bruxuleava, fazendo as sombras dançarem nas paredes do cubículo. Ele se inclinou para a frente, forçando os olhos na penumbra. Sacolas plásticas empilhadas, velhas e quebradiças. Caixas de papelão desintegrando. Então ele viu o que estava dentro das sacolas. A primeira tinha roupas. Roupas de criança, pequenas, manchadas de algo escuro que poderia ser lama, mas ele sabia que não era. A segunda sacola estava rasgada, e de dentro dela pendia algo que brilhava à luz do isqueiro. Ossos. Pequenos, delicados. Ossos de dedos. Seu Valdemar deixou cair o isqueiro. A escuridão os engoliu novamente, mas agora ela estava viva, pulsando, respirando junto com eles no quarto abafado. Dona Eunice segurou o braço do marido com tanta força que as unhas cravaram na pele dele através da camisa. Sai daqui, ela disse, a voz estrangulada. Sai daqui agora. Mas seu Valdemar já estava pegando o isqueiro do chão, as mãos falhando 2, 3 vezes antes de conseguir acender novamente. Ele precisava ter certeza. Precisava ver. Quando a luz voltou, ele se forçou a olhar direito. Não eram apenas ossos. Havia mais. Fotografias espalhadas no chão do cubículo, rostos de crianças sorrindo para a câmera. Um bloco de notas com uma caligrafia apertada, páginas e páginas de palavras que ele não conseguia ler dali. E no fundo, encostado na parede como se estivesse sentado, um crânio pequeno demais, delicado demais. Crânio de uma criança. A boca de Dona Eunice se abriu num grito silencioso. O que eles tinham comprado? Que casa maldita era aquela? E quem tinha morado ali antes? Seu Valdemar recuou, bateu a porta do cubículo, mas já era tarde. Eles tinham visto. Não havia como não ver mais. Desceram as escadas tropeçando, Dona Eunice segurando a parede para não cair. Precisavam sair dali. Precisavam chamar a polícia. Mas quando chegaram à sala, ouviram a porta da frente se fechar. Tinham deixado ela aberta. Tinham certeza que tinham deixado. Seu Valdemar caminhou até a porta e tentou abrir. Trancada. A chave estava do lado de fora. Ele bateu na madeira, gritou, mas a rua lá fora permaneceu em silêncio. Ninguém passava. Ninguém ouvia. O sol estava se pondo, e a casa mergulhava numa escuridão que parecia mais densa que o normal. A janela, disse Dona Eunice, apontando para a janela da sala. Mas quando se aproximaram, viram que estava pregada, tábuas de madeira cruzadas do lado de fora bloqueando qualquer saída. Todas as janelas que tinham visto estavam assim. Eles estavam presos. Presos naquela casa com o que quer que estivesse no segundo andar. O arranhão começou novamente, lá de cima. Só que agora não vinha do quarto. Vinha da escada. Algo estava descendo. Lento, deliberado. Um degrau de cada vez. A primeira coisa que seu Valdemar procurou foi uma arma, qualquer coisa que pudesse servir. Na cozinha, encontrou uma faca de cozinha enferrujada dentro de uma gaveta emperrada. A lâmina tinha manchas escuras que ele preferiu não analisar.
Dona Eunice agarrou um cabo de vassoura que estava encostado num canto. Eles se posicionaram na sala, de costas um para o outro, olhos fixos no corredor escuro que levava à escada. O som tinha parado novamente, mas isso era pior. Significava que o que quer que estivesse descendo tinha chegado ao térreo. Estava ali com eles agora, em algum lugar na escuridão da casa. Tem alguém aí? Seu Valdemar chamou, sua voz soando mais firme do que ele se sentia. Silêncio. Então, uma risada. Baixa, abafada, como se viesse de debaixo d'água. Uma risada de criança. Dona Eunice sentiu cada pelo do corpo se arrepiar. É uma criança, ela sussurrou. Valdemar, tem uma criança presa aqui com a gente. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela sabia que estava errada. O que quer que tivesse rido não era uma criança. Não mais. A risada veio de novo, mais perto agora, vinda da cozinha. Eles se viraram para encarar a porta escura. Algo se mexeu nas sombras, uma forma pequena, curvada, se arrastando pelo chão. Seu Valdemar levantou o isqueiro, mas antes que pudesse acender, sentiu algo tocar seu tornozelo. Gelado. Dedos gelados envolvendo seu tornozelo com uma força que não deveria ser possível. Ele chutou, gritou, e a coisa soltou. Recuou cambaleando, trombando em Dona Eunice. Conseguiu acender o isqueiro e a luz revelou o chão vazio. Nada ali. Nada que pudesse ter tocado ele. Você sentiu? Ele perguntou, ofegante. Ela sentiu, olhos arregalados de terror. Tinha sentido ele ser tocado, tinha visto a perna dele ser puxada. Mas não havia nada ali. A casa estava brincando com eles, ou o que quer que habitasse a casa estava. Horas passaram assim, os dois grudados um no outro no centro da sala, o isqueiro aceso até queimar os dedos de Valdemar, então apagado para economizar gás, então aceso novamente quando os sons recomeçavam. Passos no andar de cima. Portas batendo. Aquela risada de criança ecoando pelas paredes. E sempre, sempre, aquele arranhão. Como unhas em madeira, insistente, desesperado. Quando a madrugada chegou, trazendo uma luz pálida pelas frestas das janelas pregadas, Dona Eunice tomou uma decisão. Vamos voltar lá em cima, ela disse. Seu Valdemar a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Tem que ter algo naquele cubículo que explique isso. Algo que nos diga o que aconteceu aqui. Subir aquela escada pela segunda vez foi a coisa mais difícil que já tinham feito. Cada degrau gemia, ameaçando ceder. As portas do corredor de cima estavam todas abertas agora, embora eles tivessem certeza de tê-las fechado. O quarto com berço, o quarto trancado que agora mostrava seu interior, vazio, exceto por manchas no chão, e o quarto com cubículo. O armário tinha sido empurrado de volta para a posição original, cobrindo a porta secreta. Como? Eles tinham acabado de sair de lá. Tinham deixado o armário afastado. Seu Valdemar sentiu o desespero apertar seu peito como um torno. Não tinham forças para mover aquele móvel novamente. Mas enquanto olhavam, o armário começou a se mover sozinho. Lentamente, raspando no chão de madeira, ele se afastou da parede. A porta do cubículo estava escancarada. E luz saía de dentro. Uma luz azulada, pulsante, que não vinha de nenhuma fonte identificável. Dona Eunice deu um passo à frente. Então outro. Como se estivesse sendo puxada. Não, seu Valdemar segurou seu braço, mas ela se soltou com uma força surpreendente. Caminhou até a porta do cubículo e olhou para dentro. O que ela viu fez seu corpo inteiro tremer. As sacolas, as caixas, os ossos, tudo ainda estava lá. Mas agora havia mais. Havia figuras. Transparentes, tremeluzentes na luz azul. Crianças. 3 delas. 2 meninos e uma menina, não mais que 7 ou 8 anos. Estavam sentados no chão do cubículo, de costas para ela, olhando para a parede do fundo. Não se mexiam. Não respiravam. Apenas ficavam ali, presença impossível naquele espaço minúsculo. Dona Eunice começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Meu Deus, ela sussurrou. O que fizeram com vocês? Uma das figuras virou a cabeça. Devagar, antinatural, como uma boneca sendo girada. Era o menino menor. Seus olhos eram buracos vazios, mas de alguma forma ele estava olhando direto para ela. Sua boca se abriu. Ele ainda está aqui. A voz era um sussurro que ecoou não no ar, mas dentro da cabeça de Dona Eunice. Ela cambaleou para trás, mas não conseguia desviar o olhar. Quem? Ela conseguiu perguntar. Quem ainda está aqui?
As 3 figuras se viraram agora, todas encarando ela com aqueles olhos vazios. Falaram em uníssono, suas vozes se sobrepondo numa cacofonia de sussurros. O homem da parede. Ele nos colocou aqui. Ele disse que éramos especiais. Ele disse que nunca iríamos embora. Seu Valdemar puxou Dona Eunice para longe do cubículo com força, mas enquanto ela era arrastada, ouviu a última coisa que as crianças disseram. E agora ele quer vocês também. A declaração ecoou pela casa inteira, pelas paredes, pelo teto, pelo chão sob seus pés. Desceram a escada em pânico total, tropeçando, quase caindo. Precisavam sair. Precisavam sair agora. Seu Valdemar se jogou contra a porta da frente com todo o seu peso. A madeira velha rachou, mas não cedeu. Tentou de novo. De novo. Na 5ª tentativa, a porta explodiu para fora, e eles caíram na varanda, depois no jardim da frente, rolando na grama seca. O sol da manhã os cegou temporariamente. Manaus acordava ao redor deles, o som de carros passando, pessoas caminhando, a vida normal continuando como se nada tivesse acontecido. Eles se levantaram, cambaleando, e olharam para trás. A casa estava exatamente como antes. Velha, decadente, mas normal. As janelas não estavam pregadas. Ele podia ver através delas agora, ver o interior vazio e inofensivo. Tinha sido real. Polícia, Dona Eunice disse, a voz rouca. Temos que chamar a polícia. Foram até a casa ao lado, bateram na porta. Uma senhora idosa atendeu, olhou para eles com desconfiança. O que aconteceu com vocês? Seu Valdemar tentou explicar, mas as palavras saíam confusas. A senhora os deixou usar o telefone. A polícia chegou 40 minutos depois, 2 policiais entediados que claramente achavam que estavam lidando com velhos confusos. Entraram na casa com seu Valdemar e Dona Eunice. Subiram até o 2º andar. Abriram o quarto. O armário estava lá, mas quando moveram, com muito mais facilidade do que deveria ser possível, encontraram apenas uma parede sólida. Sem porta. Sem cubículo. Sem nada. Tá vendo alguma coisa aqui? Um dos policiais perguntou com sarcasmo mal disfarçado. Tem que ter, seu Valdemar insistiu. Eu vi. Nós 2 vimos. Mas não tinha. A parede era sólida, real. Bateram nela. Som maciço. Sem espaço vazio. Os policiais foram embora, aconselhando o casal a procurar um médico. Talvez o calor, a mudança, o estresse da compra. Coisas assim podiam causar alucinações em pessoas de idade. Quando ficaram sozinhos novamente, Dona Eunice e seu Valdemar se sentaram na sala empoeirada. Não foi alucinação, ela disse. Eu sei o que vi. Eu também. Ficaram em silêncio por um longo tempo. Então Dona Eunice levantou. Caminhou até a cozinha, abriu gavetas, armários. Procurava algo. No 3º armário, atrás de pilhas de pratos velhos, encontrou uma caixa de metal. Estava trancada, mas a fechadura estava tão enferrujada que cedeu com um puxão. Dentro havia documentos. Escrituras antigas da casa. Contas de água. E um recorte de jornal, amarelado e quebradiço. A data, agosto de 1975. A manchete dizia, professor primário preso por suspeita de desaparecimentos. Dona Eunice leu em voz alta, sua voz tremendo. O artigo falava de um homem chamado Roberto Tavares, professor de uma escola primária próxima, que tinha sido preso depois que 3 de seus alunos desapareceram ao longo de 2 anos. Os pais das crianças tinham notado que todas frequentavam aulas de reforço na casa do professor, a casa da Rua das Acácias. Roberto Tavares negou todas as acusações. Não havia corpos, não havia provas. Depois de 6 meses, ele foi solto por falta de evidências. O artigo terminava com uma nota. Tavares prometeu processar a polícia por difamação e voltou para sua residência, onde planeja continuar morando apesar da controvérsia. Seu Valdemar segurou o recorte com mãos trêmulas. Ele morou aqui depois. Mesmo depois de todo mundo suspeitar. E ninguém encontrou as crianças, Dona Eunice completou. Porque elas estavam na parede. Na caixa havia mais um documento. Uma certidão de óbito. Roberto Tavares, falecido em março de 1998, dentro desta mesma casa. Causa da morte, ataque cardíaco. O corpo tinha sido encontrado dias depois por um corretor de imóveis. Seu Valdemar sentiu o estômago revirar. Menos de 2 anos atrás.
O homem tinha morrido aqui menos de 2 anos atrás. E depois a casa ficou abandonada até eles a comprarem. As crianças disseram que ele ainda está aqui, Dona Eunice sussurrou. O homem da parede. Elas disseram que ele ainda está aqui. Como se em resposta, ouviram um som vindo do andar de cima. Não o arranhão dessa vez. Passos. Passos pesados de um adulto, caminhando de um lado para o outro no quarto onde tinham visto o cubículo. Passos que não deveriam existir porque a casa estava vazia. Apenas eles ali. Apenas eles e os mortos. Seu Valdemar se levantou, decisão súbita nos olhos cansados. Vamos acabar com isso, ele disse. Pegou um pé de cabra que tinha visto no quintal. Subiu as escadas pela 3ª vez naquele dia interminável. Dona Eunice foi atrás, segurando a caixa de metal como um talismã. No quarto, os passos tinham parado. Seu Valdemar foi direto para a parede onde deveria estar o cubículo. Enfiou o pé de cabra entre a parede e o rodapé, puxou. A madeira cedeu, revelando tijolos velhos por trás. Continuou arrancando, pedaço por pedaço, décadas de reformas e camadas de tinta. Dona Eunice ajudou, usando as mãos quando necessário, as unhas quebrando, os dedos sangrando. E então a parede cedeu. Um buraco se abriu, não maior que um punho. Do outro lado, escuridão. E aquele cheiro. O cheiro que tinham sentido desde que entraram. Seu Valdemar enfiou a mão no buraco. Seus dedos tocaram algo duro, liso. Osso. Recuou, mas forçou-se a continuar. Alargou o buraco, arrancando tijolos, gesso, madeira. Quando abriu espaço suficiente para olhar, acendeu o isqueiro. A luz revelou um espaço entre paredes, não mais largo que meio metro. E ali, empilhados como lenha, estavam ossos. Muitos ossos. Crânios pequenos, costelas frágeis, fêmures não maiores que um braço de adulto. 3 esqueletos completos, ou quase completos, junto com roupas apodrecidas e sapatos minúsculos. As crianças. Eles tinham encontrado as crianças. Dona Eunice começou a soluçar, um som alto e angustiado que preencheu a casa. Mas então ouviu algo que a fez parar. Um sussurro vindo do buraco na parede. Obrigado. Era a voz das crianças, mas diferente agora. Mais leve, mais distante. Como se estivessem finalmente indo embora. A luz azul piscou uma vez dentro do espaço entre paredes, então se apagou para sempre. O peso que permeava a casa, aquela sensação de estar sendo observado, de que algo maligno habitava cada canto, desapareceu instantaneamente. A casa era apenas uma casa novamente. Velha, deteriorada, mas não mais assombrada. Seu Valdemar saiu do quarto e foi até a janela do corredor. Forçou-a aberta, ela abriu facilmente agora, e respirou o ar quente de Manaus. Acabou, ele disse. Mas sabia que não tinha acabado. Não ainda. Dona Eunice ligou para a polícia novamente. Dessa vez, quando os policiais chegaram e viram um buraco na parede, viram os ossos, não houve descrença. Houve horror. A casa foi isolada. Peritos vieram de Brasília. Antropólogos forenses, arqueólogos, detetives. Levaram semanas para remover tudo do espaço entre paredes. Além dos 3 esqueletos, encontraram pertences pessoais, mochilas escolares com nomes bordados, cadernos com lições de casa completas, uma boneca de pano com um olho faltando. Os nomes bateram com os das crianças desaparecidas em 1973, 1974 e 1975. Miguel, 7 anos. Ana Clara, 8 anos. João Pedro, 6 anos. Todos alunos de Roberto Tavares. Todos participantes de suas aulas de reforço. E todos reportados desaparecidos a caminho de casa, depois de saírem da residência do professor na Rua das Acácias. A história dominou os jornais de Manaus por meses. Os pais das crianças, agora idosos eles mesmos, finalmente puderam enterrar seus filhos. Roberto Tavares foi exumado, seu corpo analisado, embora fosse impossível puni-lo agora. Mas pelo menos a verdade tinha vindo à tona. Pelo menos as famílias sabiam. Seu Valdemar e Dona Eunice nunca moraram na casa. Não conseguiam. Mesmo sabendo que os espíritos tinham ido, que a maldade tinha sido exposta e eliminada, não conseguiam dormir ali. A prefeitura eventualmente comprou o terreno e demoliu a estrutura. Hoje, há um pequeno parque no lugar, com 3 árvores plantadas em memória de Miguel, Ana Clara e João Pedro. Placas contam suas histórias. Mas Dona Eunice e seu Valdemar carregam algo que nenhuma placa pode contar.
Eles carregam a memória daquela noite, dos sussurros, da luz azul, das crianças presas por décadas em um espaço do tamanho de um armário. Carregam o peso de saber que o mal existe, que pessoas cometem atrocidades, e que às vezes os mortos realmente ficam, esperando que alguém os encontre. R$ 1.200. Foi o preço que pagaram por uma casa. Mas o que encontraram dentro não tinha preço. Era uma dívida de justiça que ninguém tinha pago por 24 anos. Agora, sempre que o calor de dezembro aperta em Manaus, sempre que o sol se põe e as sombras alongam, Dona Eunice pensa naquelas 3 figuras no cubículo. Pensa no menino que virou a cabeça para ela. E ela sussurra uma oração, agradecendo por terem tido coragem de olhar, de buscar, de não ignorar o que a casa tentava mostrar. Porque algumas descobertas, por mais aterrorizantes que sejam, precisam ser feitas. Algumas verdades precisam vir à luz. E algumas vezes, os mortos realmente falam. Você só precisa ter coragem de escutar.